Começar aqui. Pronto. Então, o assunto direto dessa aula de hoje, o principal, não único, né? Porque quando a gente terminar aqui, a gente vai também dar uma introdução ao tecido muscular, é tecido conjuntivo ósseo. Então, recuperando informações, nós falamos no nosso último encontro síncrono sobre tecido conjuntivo propriamente dito, e nós falamos sobre ele ser frouxo ou denso, dependendo da quantidade de células ou fibras presentes. Falamos que esse tecido, ele pode também, o tecido conjuntivo, pode ter propriedades especiais. E aí a gente classificou esse tecido no tecido conjuntivo reticular, tecido conjuntivo mucoso, tecido conjuntivo que a gente falou de propriedades especiais, como o tecido conjuntivo adiposo, que é um tecido que, além de preenchimento da forma do corpo, ele também é responsável pela manutenção da temperatura, armazenamento de gordura, também como produção de hormônio, né? Um tecido que tem uma função também endócrina, né? Porque produz hormônios. E a gente também tem a participação de outros dois tipos de tecido conjuntivo que foram vistos. Então, o tecido adiposo foi visto na aula síncrona, né? E o tecido conjuntivo cartilaginoso também. O tecido cartilaginoso é um tecido estrutural, né, a partir do qual o nosso embrião é formado, o esqueleto, o formato do nosso embrião é inicialmente composto só por tecido conjuntivo, ele é gradualmente substituído por tecido conjuntivo ósseo. Peço que não incorram no erro de usar uma terminologia errada e dizer que o tecido cartilaginoso ele se transforma em tecido ósseo, tá? Não acontece esse processo. É um tecido que é substituído por outro, né? A gente vai ver que essa cartilagem ela entra no processo de crescimento, replica, né, aumenta muito o número de células, eu vou mostrar isso também nessa aula de hoje. E aí, ao final, né, desse processo, essas células cartilaginosas, né, os condrócitos, eles entram em apoptose, então em morte celular, e aí esse espaço é substituído, preenchido por tecido conjuntivo ósseo. Então, esse é basicamente o tema da aula de hoje, né? A gente vai falar aqui sobre as estruturas, características histológicas do tecido conjuntivo ósseo, como, por exemplo, dureza, enfim. As células ósseas, a gente vai ver que tem uma gama bem grande de células que compõem o tecido ósseo. Vamos falar que esse tecido, lembra que como ele é um tecido conjuntivo, então ele é formado por células e uma parte de matriz. E essa matriz aqui, ela tem uma certa diferença em relação às outras, porque além da matriz, daquela parte orgânica que a gente fala de colágeno, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, né? A gente também tem componentes inorgânicos, né? Que dá essa rigidez, a dureza do osso, quando a gente pensa aí nos cristais formados a partir de sais de cálcio. E, finalmente, vamos falar, né, para finalizar essa parte que a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo ósseo, nós vamos falar dos processos de ossificação, ou seja, como é formado o osso. A gente vai saber, né, vai comentar que tem dois processos para que isso aconteça. Então, uma das coisas importantes que quando a gente pensa em osso, eu acho que a maioria de nós, né, tem essa tendência a pensar em osso e pensa logo numa coisa dura e fica parecendo que é só aquela partezinha rígida e não pensa que aquilo lá pode ter uma parte viva e ativa, né? O nosso tecido ósseo, ele é metabolicamente muito ativo. É um tecido em que a gente faz depósito de cálcio, por exemplo, de fosfato, mas retira de lá também cálcio e fosfato, à medida que a gente necessita desses íons para as funções celulares. Dentro de estruturas ósseas, de espaços ósseos que a gente chama de trabéculas, acontece a formação, o alojamento, né? Ali residem as células que vão ser as células formadoras de todas as células sanguíneas, né? Então aqui a gente está falando da medula óssea. E onde ela fica? Dentro do tecido ósseo. Então o tecido conjuntivo ósseo é um tecido extremamente ativo, né? Então acontecem muitas funções celulares ali associadas a esse tecido. E é um tecido altamente vascularizado, né? Imagina então que a gente precisa vem da alimentação, cálcio, fosfato, a gente deposita no osso. Quando a gente precisa também para as funções celulares, tem que retirar. E quem vai fazer essa entrega desse cálcio e desse fosfato? O nosso sangue vai ser transportado via sanguínea. Pela mesma forma, as células sanguíneas são produzidas dentro da medula. Então, a gente tem que ter um canal ali para entrar rapidamente na circulação periférica. Então, tem muitos vasos sanguíneos nesse tipo de tecido.
Quando a gente vai falar em função de osso, normalmente quando eu faço essa pergunta na sala de aula, as pessoas me respondem sempre de proteção, né? Associam o fato de ser um tecido rígido, de ser um tecido duro, ao fato de proteger, quando a gente pensa que, então, na calota craniana, né, protegendo o tecido nervoso, a gente ainda não estudou tecido nervoso, mas é um tecido que é um tecido mais, menos resistente, por exemplo, a impactos, né, ele é um tecido, se a gente aperta, assim, em termos de espessura não, de textura, perdão, é um tecido meio molenguinho, então, é um tecido realmente que precisa proteção, por N motivos, não só pela própria estrutura em si, mas pelas funções que exerce, né? A gente tem que limitar o contato de substâncias com o tecido nervoso, porque lembra que a comunicação entre as células nervosas acontece por impulsos nervosos. Então, para fazer essa transmissão de impulso nervoso, tem que ter um equilíbrio muito equilibrado, muito ricamente equilibrado entre o que entra na célula e o que sai da célula, né? Então, é nesse sentido que a gente pensa normalmente em proteção, mas não é proteção só física, né? Tem uma proteção para além desse processo físico, que é a criação de um microambiente adequado para a funcionalidade de outros órgãos, como é o caso do cérebro, assim, ou do encéfalo de uma maneira geral. Então, função de tecido ósseo, em termos gerais, é sustentação, sustenta, por exemplo, os nossos músculos, né? Os nossos músculos, o tecido muscular estriado esquelético está associado diretamente aos nossos ossos. Então, os dois juntos, em emparelhamento, tem o aparelho locomotor, né, que faz com que a gente tenha essa capacidade de se movimentar. A proteção, acabei de dizer. Armazenamento de íons também, que eu disse, principalmente fosfatos e carbonatos, né, contendo então cálcio e fosfato, os dois principais íons. Nos permite a movimentação, uma movimentação mais livre. E tem por propriedades a questão que a gente já falou da dureza e a resistência. Essa resistência, gente, significa que se fosse só duro o osso, quando a gente desse um teco nele, assim, uma pancada, né, ele poderia se quebrar. E o osso não se quebra com essa facilidade. Por quê? Porque, lembrando, é um tecido conjuntivo formado, então, por células e matriz. Essa matriz não tem só os sais minerais. Ela também tem associado a ela uma parte orgânica formada principalmente por colágeno tipo 1, que é aquele tipo de colágeno resistente, né? Um tipo de colágeno mais fibroso. Só colágeno? Não. Como eu falei logo no início, a gente também tem proteoglicanos, principalmente proteoglicanos associados também com essas fibras de colágeno. Então, a gente tem essa parte orgânica, que é como se fosse aquela liga, né? Que junta, que consegue agregar ali toda essa parte inorgânica composta pelos sais de cálcio. Quem são os sais de cálcio? Fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, citrato de cálcio. Mas também tem a parte de fosfatos também, que são importantes aí na composição óssea. Além, então, se é um tecido conjuntivo, de novo, eu já falei isso acho que a terceira ou quarta vez nesse momento inicial da aula, o tecido conjuntivo, ele é formado, caracterizado por ter a presença de células e de uma matriz, né? Então, quem são as células do tecido conjuntivo ósseo? As células do tecido conjuntivo ósseo, a gente tem umas que são menos diferenciadas, são aquelas células mais primordiais, que a gente chama às vezes de células primordiais, eu prefiro chamar de células menos diferenciadas, que são células chamadas de osteoprogenitoras. Progenitora que dá origem né, a quem? As células ósseas. Então, osteoprogenitoras são aquelas células que vão a partir das quais vão surgir as outras células. Então, elas vão se dividir, sofrendo processo de diferenciação e se especializarem em fazer funções necessárias para a funcionalidade do tecido ósseo, né? Então, essas células aqui são aquelas menos diferenciadas, são as células progenitoras, são as tais células tronco, né? Também chamadas de células osteogênicas, e elas estão localizadas num tecido conjuntivo associado ao osso. Que tecido conjuntivo é esse? O tecido conjuntivo ósseo já é um tecido conjuntivo, como a gente colocou. Mas do lado de fora do osso, se a gente para pensar ali naquela coxa da galinha, né, pensando em uma carne de um osso de ave, que é mais fácil da gente imaginar, porque é uma coisa que a gente tem um contato mais direto na nossa alimentação. Então, para quem, né, se alimenta de carne, quando você pega o osso ali da galinha, comeu ali a sobrecoxa, se você olhar bem para o osso, às vezes tem uma películazinha, como se fosse uma película. Eu vou usar esse termo ainda não muito correto, mas para vocês conseguirem acompanhar meu pensamento, né, a minha explicação, em cima desse osso tem uma membraninha.
É normalmente uma membrana translúcida, né? Então, o que é translúcida? A gente não consegue, a luz não passa 100% por ela, né? Ela tem uma certa cor, então uma certa turbidez. Então, essa membrana é chamada de periósteo. Peri de periferia, ou seja, está mais longe do centro. Esse é o periósteo, o tecido conjuntivo, é um tecido conjuntivo propriamente dito, que envolve todo o osso. Quando a gente quebra o osso e olha lá dentro, ele é formado, por mais que possa parecer que ele seja compacto, até os ossos que a gente considera como compactos, eu vou mostrar imagens daqui a pouquinho para vocês, lá dentro a gente vê alguns buraquinhos. Esses buraquinhos a gente não vai chamar dessa forma, né? Somos biólogos, nós vamos usar os termos corretos. Essas estruturas, essas cavidades nos ossos são chamadas de trabéculas ósseas. Também vou mostrar para vocês. E aí essa parte interna, cada trabécula dessa, cada cavidade óssea, ela é revestida também por um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo também do tipo propriamente dito, ele tem associado a ele células, essas células ossoprogenitoras. Esse tecido conjuntivo que está dentro, né, revestindo as trabéculas, é chamado então de endósteo. Além das células ossoprogenitoras, a gente tem outros grupos de células, né? Provenientes, todas elas, basicamente, dessa diferenciação dessa célula aqui ossoprogenitora. Então, a célula ossoprogenitora pode se dividir e formar outra célula exatamente como ela, com pouco grau de diferenciação. Então, você sempre vai ter aquela célula ali, aquela célula menos diferenciada, com capacidade ainda replicativa muito alta e de diferenciação alta. Mas, por vezes, quando essa célula recebe um estímulo e entra em mitose, quando ela vai se dividir, ela sofre um processo de diferenciação, perdendo um pouco desse grau de indiferenciação dela, e forma células que a gente chama de osteoblastos. Mas olha a terminação, pessoal. Lembra de fibroblasto que eu falei para vocês que consegue alterar a sua capacidade metabólica, ele consegue modular? Pois é, o osteoblasto também. Células que têm essa terminação em blasto são células que ainda têm um certo grau de diferenciação. Significa que, dependendo dos estímulos que ela recebe, ela pode se diferenciar em outro tipo celular. Então, os osteoblastos também conseguem se dividir formando outros osteoblastos, ou seja, outras células iguais a eles. Mas eles também podem se dividir e se diferenciar formando essa célula que está aqui na linha de baixo, ó, chamadas de osteócitos. Vamos ver cada uma delas lá no tecido, onde são localizadas e as funções, tá? Estou fazendo aqui uma apresentação geral. Esses osteoblastos, eles são responsáveis por produzir a parte orgânica da matriz. Como lá os fibroblastos produzem colágeno, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, no tecido ósseo, quem produz essas substâncias são os osteoblastos. Os osteócitos também auxiliam nesse processo, mas principalmente estão mais relacionados com a parte inorgânica da matriz, ou seja, aquela parte dos sais, né, que se juntam com essas substâncias orgânicas, colágeno, proteoglicanos, por exemplo, que vão ficar como se fosse o sementinho, aquela cola, para poder juntar essa parte inorgânica que são os sais, né, formando essa estrutura extremamente resistente que é o osso, tá? Os osteócitos, assim como a gente falou lá na aula de conjuntivo dos condrócitos, eles são células que vivem dentro de um espaço só deles. Esse espaço dessas células é chamado de lacunas, exatamente o mesmo nome que a gente usou lá no tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Mas, para além dessas células que estão ali mantendo, né, fazendo a própria matriz extracelular, como os osteoblastos e os próprios osteócitos, e essas células que ficam num compartimento como se fosse uma reserva, né, para quando precisar fazer mais células, elas podem fazer isso, que são as células ossoprogenitoras, a gente também tem a presença de uma célula aqui que é considerada um macrófago, né? Eu comentei isso com vocês lá quando a gente falou de macrófago, botei numa tabelinha lá. Os osteoclastos. Os osteoclastos, eles têm uma característica que é uma característica bem peculiar, porque não é algo comum no nosso organismo de ter células multinucleadas. Eu falei já para vocês de célula multinucleada, que pode ser hepatócito, né? Hepatócito, normalmente, ele pode ter um núcleo ou no máximo dois. Então, normalmente é isso que a gente vê no hepatócito, é normal ter, então é saudável, não tem problema nenhum, não é indicativo de nenhum processo lesivo. Quando a gente vai estudar também daqui a pouco, né, o tecido muscular, que é o nosso próximo assunto, o tecido muscular formado por células chamadas de fibras musculares estriadas esqueléticas, eles também, essas fibras são células bem longas e elas são multinucleadas também.
Então, algumas exceções a gente tem no nosso organismo. É importante que nós as conheçamos, porque quando a gente vai para essa área da saúde, por exemplo, vai para a área clínica, vai fazer uma avaliação de biópsias ou outros tecidos, que você precisa conhecer o que está saudável para saber o que está doente. E aí, quando a gente vê algumas células de alguns tecidos apresentando mais de um núcleo, isso pode ser sinal de malignização, né? Mas como é que a gente vai saber se isso é normal ou não? Porque a gente conhece a histologia, né? Conhece o saudável. E essas células multinucleadas, então, são células extremamente saudáveis, tá? Então, elas estão funcionando adequadamente. E o que elas fazem? Elas conseguem fazer um processo que eu vou apresentar daqui a pouco, que é o processo de reabsorção do tecido ósseo. Quando o nosso organismo, nossas células estão precisando de mais cálcio para fazer suas funções, de fosfato, que não está na sua circulação sanguínea, não encontra disponível, esses osteoclastos recebem um estímulo para que eles possam gerar uma quebra no tecido osso e liberar esses sais para que então essas células possam utilizá-los, tá? E finalmente, além das células, a gente tem uma matriz óssea, como eu já comentei com vocês, formada pela parte orgânica, né, colágeno e proteoglicanos, por exemplo, e a parte inorgânica formada pelos sais. Então vamos ver melhor essas células, né? O tecido ósseo, ele é constituído por as células osteogênicas, aqui representadas numa fotomicrografia. Então são essas células aqui. A gente também tem essas células representadas da direita de vocês, né, nesse esquema do desenho lá do Junqueira e Carneiro. Então, a gente está vendo aqui essa região achurada, ó, aqui onde eu estou passando o laser, tá? Essa região toda corresponde ao tecido conjuntivo ósseo. E esse osso, tá vendo que ele não está desnudo? Ó, ele tem um revestimento de um tecido, ó. Esse revestimento aqui é o tal do endósteo, aquela parte que está revestindo o osso lá dentro do osso. Quando é o osso externo, o osso grande, o osso com a estrutura inteira, quando a gente está falando do osso como uma estrutura, a gente fala do periósteo. Como a gente está falando lá dentro do osso, toma parte dele só. Estão revestindo aquelas cavidades que eu falei para vocês. A gente está vendo aqui uma cavidade óssea. A gente vai chamar aqui então de endósteo. Tem um erro, pessoal, aqui nessa ilustração, que eles colocaram esse conjunto de células aqui, ó, denominadas de osteoblastos, sobre as quais nós já vamos falar, grudadinho uma na outra. Elas são próximas, mas elas não são grudadas. Mas a gente vai ver esse processo daqui a pouquinho. Eu vou chamar a atenção disso também quando a gente for ver uma fotomicrografia, tá? Lembrando que na nossa aula prática de sábado a gente vai ver isso também, vai ver umas fotos, umas lâminas bem bonitas. Então vamos aqui. No tecido conjuntivo, ali próximo ao tecido ósseo, então aqui a gente está vendo o tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem células precursoras, células osteoprogenitoras, células osteogênicas, esses são os nomes que a gente usa. Essas células podem se dividir, formar outros exatamente iguais e ficar aqui nesse cantinho, no meio aí do tecido, ou elas podem se diferenciar formando essas células aqui, que estão parecendo um epitélio, ó, né? Uma célula grudadinha na outra, ó. Praticamente a gente nem consegue enxergar material intercelular, como eu falei para vocês, isso é um equívoco na hora de fazer a representação aqui, esquemática, né? Esse desenho ilustrativo, não tem espaço aqui, mas na realidade tem, tá bom? Porque aqui fica parecendo que é um epitélio mesmo, mas não é. Essas células são chamadas de osteoblastos, aqui ó, tá escrito osteoblastos. E o que essas células fazem? Como a gente comentou no slide anterior, essas células são as responsáveis por fazer a síntese da matriz orgânica. Então, elas produzem aqui, sintetizam e liberam aqui para a região do osso colágeno, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, para formar a parte orgânica dessa matriz. Essas células têm uma outra função. Elas podem se dividir, formar outras iguais a elas, para manter células sempre fazendo essa função, né, de fazer a matriz óssea, manter a matriz óssea, a parte orgânica. Mas elas também podem se dividir e se diferenciar formando essas células que estão aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, dentro da matriz óssea. Então, essa célula que está dentro da matriz óssea pode ter sido um dia um osteoblasto. Ela foi um osteoblasto que foi agora envolvido pela uma grande quantidade aqui de matriz. Essa célula óssea envolvida pela matriz é chamada de osteócito. Lembrando que é uma célula também importante, ela também secreta parte da matriz orgânica, uma quantidade menor, proporcionalmente, quando comparado com o osteoblasto, mas principalmente está relacionada ali com o acúmulo, né, dos sais no meio dessa matriz, ou seja, com a parte inorgânica da matriz. Então, esse tecido todo é o tecido ósseo.
E essas células, onde elas estão, essas células estão encarceradas dentro do tecido ósseo, essa regiãozinha clara no entorno delas, para dar inclusive espaço para essas células se movimentarem e se dividirem, porque essas células também têm capacidade de divisão, essa regiãozinha que é chamada lacuna. Igualmente, ou analogamente, melhor dizendo, usando um termo mais biológico, né? Analogamente o que a gente falou lá no tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso. Então, falando ainda dessas células do tipo osteoblastos, eu já comentei com vocês o que são as funções delas, estão listadas aqui, então eu vou passar o slide porque nós já falamos dela, tá? E o osteócito, também já comunicado que quem são essas células. Eu coloquei agora aqui duas fotomicografias. A da esquerda de vocês corresponde a uma fotomicografia eletrônica de transmissão e a da direita uma fotomicografia de microscopia óptica. Olha o formato dessa célula, gente, ó. Uma célula no formato fusiforme, tá vendo? Lembrando aquele do esquema, e essa aqui mesmo, ó, na fotomicografia da microscopia eletrônica. E a partir dela, tá vendo que sai um monte de ramificações? E é isso mesmo. Os nossos osteócitos, ó, eles têm projeções. Eles fazem projeções para comunicar-se uns com os outros. Então, eles não ficam isolados dentro daquelas lacunas. As lacunas, elas permitem a formação de pequenos canalículos, canais bem fininhos, por meio do qual, ou dentro do qual, né, passam as projeções aí da superfície, da membrana dos osteócitos. Então, aqui quando você olha, vou até aumentar aqui um pouquinho, ó. Você consegue ver a partir dessa célula, onde está a mãozinha aparecendo, ó, projeção da própria célula. Então, esse osteócito aqui da esquerda, fazendo uma comunicação com esse osteócito da direita e esse que está mais um pouquinho ao fundo aqui, né? Em termos de dimensão, ele está mais profundo aqui nesse tecido, tá? Então, acontece a comunicação entre essas células. O que a gente não tem como referência naquele desenho esquemático. Então, eu gosto muito de trazer essas imagens para vocês terem isso em mente, né? Um tecido ativo, então as células se comunicam entre si, né? O tecido ósseo, conforme eu falei. E quando a gente olha aqui a microscopia eletrônica, né? Olha aqui a matriz óssea, gente. Tudo isso aqui é osso, ó. Tecido ósseo. E o que eu estou vendo aqui no meio? Dentro desse espaço mais claro, não sei se vocês conseguem perceber essa diferença, ó. Essa região mais clara do que essa aqui, ó. Aqui dentro, onde está um cinza um pouco mais escuro, ó, citoplasma, tá vendo? Citoplasma de quem? Dessa célula que é o osteócito. Olha o núcleo dele que é enorme, ocupa uma grande parte aqui da célula, do citoplasma. E esse espaço em branco aqui, então, aqui é o correspondente à lacuna, que é o espaço onde esse osteócito fica alojado. E nessa lacuna, olha só, ela faz projeções. A gente está vendo essas projeções, ó, os canalículos, e acompanha comigo. Olha a cor, ó, citoplasma, e essa célula faz essa ramificação, faz essa projeção do seu citoplasma em direção à comunicação com uma outra célula, tá? Então, essa representação aqui está trazendo para a gente exatamente o que a gente viu, que é a microscopia óptica, mas com muito mais detalhes, obviamente, né? A microscopia eletrônica de transmissão. Uma outra coisa importante, uma outra célula muito importante que eu comentei com vocês é o osteoclasto, né? Essa célula, por ser um tipo de macrófago, ele é uma célula móvel, então ela consegue, ela tem mobilidade, né? Ela consegue sair de um lugar e se movimentar para o outro. É uma célula considerada uma célula gigante, porque é uma célula que tem múltiplos núcleos, né? Então é uma célula bem grande comparada com as outras células. Quando a gente olha aqui a microscopia, ó, a fotomicografia, ó, é essa célula. Também essa seta branca está apontando exatamente para ela, que a gente está vendo bem classicamente um núcleo, mas essa célula a gente vê melhor aqui, ó, um núcleo, outro núcleo. Na aula prática mesmo eu já consegui contar 8 núcleos dentro de um osteoclasto com uma turma. Então vamos ver como é que a gente vai se sair na nossa aula de sábado, né? Se a gente consegue contar tantos núcleos assim, ou mais, ou menos, enfim. Então, quando a gente considera essa célula, lembrar que ela é uma célula multinucleada. Dá uma olhada aqui nesse esquema primeiro, depois a gente vai voltar para ver essa morfologia do osteoclasto, a microscopia óptica. Aqui a gente tem um esquema de uma célula, né? Um desenho bem classicão de célula, né? Faz uma linha e põe um núcleo ali no meio e parece um ovo frito. Só que aqui agora, uma coisa que eles tiveram o cuidado de fazer foi de colocar a representação pelo menos de 2 núcleos, já que é uma célula multinuclear. Então, essa célula, ela recebe informações
E essa informação normalmente está relacionada com o processo de quebra da matriz óssea para liberação de cálcio para a corrente circulatória. Como é que isso acontece? Então, vamos primeiro entender a morfologia dessa célula. Então, acompanhe comigo aqui. A gente está vendo a membrana plasmática, aqui. Aqui dentro, a representação dos núcleos e pelo menos o complexo de Golgi de lisossomos, então, representaram somente com essas organelas. Percebam que nessa face, olha, parecendo os dedinhos aqui onde eu estou passando o laser, ó. Essas estruturas digitiformes aqui são o que a gente chama de lacunas de Roll-Schip. São alterações que a membrana faz de maneira tal que ela tem contato com essa parte inferior do desenho esquemático aqui, que é a matriz óssea. O que tem na matriz óssea, pessoal? A parte orgânica, que é rica em colágeno, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, mas também temos a parte inorgânica, carbonatos de cálcio, citrato de cálcio, fosfato de cálcio e fosfatos também, tá? Então, tem muito mineral aqui, tem muitos íons nesse tecido, tá? Então, quando há necessidade, o que vai acontecer é o seguinte: o osteoclasto, ele vai receber o estímulo para liberar, por meio dessa região dele aqui, ó, onde ele tem contato direto com a matriz óssea, ou seja, nas lacunas de Roll-Schip, nessa região da membrana, ele consegue liberar hidrolases. Vocês se lembram da biologia celular, onde que a gente guarda hidrolases dentro das células? Quem respondeu lisossomo, acertou. Então, os lisossomos são as organelas dentro das quais a gente tem várias enzimas, um conjunto delas, que a gente dá o nome de hidrolases. Quando a gente chama hidrolases, a gente tem aqui dentro endonucleases, proteases, lipases, carboxilases, peptidases, ou seja, enzimas que quebram as principais macromoléculas formadoras das nossas células, né? Peptidase quebrando proteínas, carboxilase quebrando cadeias de carboidratos, lipases que quebram lipídios e assim sucessivamente. Então, quando há necessidade, esses lisossomos eles são liberados aqui, auxiliando na liberação dessas hidrolases. Mas, para além disso, para além da liberação das hidrolases, nós temos a liberação de uma outra estrutura, uma substância, na verdade, não um íon, que é o próton. Esse próton aqui, ele vem de onde? Então, como resultado do metabolismo das nossas células, a gente produz gás carbônico, né? Quando a gente está fazendo energia, lá dentro da mitocôndria, a gente libera CO2. O CO2, interagindo com a água dentro dessas nossas células, ele acaba formando prótons, mais bicarbonato. Esse bicarbonato ele entra na corrente circulatória para fazer o tamponamento do nosso sangue, ou seja, não permitir que o nosso sangue sofra alterações de pH. Então, se mantenha com pH fisiológico, que é de 7,4. E o que acontece com o próton? Ele vai ficar guardado dentro da célula? Não pode, né? Imagina um monte de próton aqui dentro e a acidificar o citoplasma dessa célula e inviabilizar a sobrevivência dessa célula. Porque no ambiente ácido, a maioria das proteínas, ela sofre o processo de desnaturação. Então, ia perder a estrutura terciária, quaternária dessa proteína e ela deixar de funcionar. Então, o que a célula faz? Ela pega esse próton e joga para fora. Então, aqui a gente tem proteínas que vão transportar esse próton aqui para fora. Quando eles entram em contato aqui com a matriz, lembra que é próton, né? Está acidificando essa matriz, aquela matriz óssea que a gente falou, ele começa a quebrar, separando ali os íons cálcio e fosfato que vão entrar na corrente circulatória e vão, então, seguir caminho para aquelas células que estão necessitando deles para fazer as suas funções. Quando a gente olha aqui para a imagem da esquerda, a gente está vendo exatamente essa representação. Veja que as lanternas de Roll-Schip, esse tipo sobe e desce da membrana. Olha aqui para vocês verem, ó, essas regiões aqui como se fossem bem os tremidinhos. A gente não consegue ver com mais detalhes essas regiões, ó, aqui, porque a gente está falando de microscopia óptica, né? Mas aqui você tem umas estruturas que são filiformes, né? São fininhas, que são representando aqui as lanternas de Roll-Schip. Tá? E olha para onde que elas estão voltadas? Para a região do osso. Aqui embaixo tem tecido conjuntivo, ó. Tecido conjuntivo propriamente dito, bastante matriz, um fibroblasto ou outro aqui. E essa região aqui, ó, osso.
Como que eu reconheço o osso? Vou ver essas células aqui dentro da lacuna, ó, que é o osteócito, tá? E lembrando também que aqui, essa membrana que reveste esse osso, que é o endócio, aqui também, além dos osteoblastos não representados aqui nessa imagem, a gente tem a presença aqui dos osteoclastos, que são essas células sobre as quais nós acabamos de falar. Então, uma coisa que é uma curiosidade, pode funcionar como uma curiosidade de informação, na verdade, né? Que quando a gente usa esse tipo de órtese, né? Esse auxílio para a funcionalidade do nosso organismo, né? A gente chama do nosso corpo, são as órteses, a gente usa, por exemplo, o aparelho ortodôntico, né? Então, aqui é um bracket, né? Que a gente chama de ferrinho, que fica aqui no nosso dente, né? Quando a gente usa aparelho ortodôntico. E quando o dentista vai ajustar esse bracket, que a gente chama de apertar, porque dói mesmo, né? Eu também já usei aparelho. Então, quando faz aquele ajuste, ele faz uma pressão. Essa pressão, ela meio que tenta movimentar o dente, né? Lembra, aqui tá mostrando no dente, gente. O dente tem o tecido calcário, enrijecido, mais duro ainda do que o nosso osso, tá? Então, ele está mostrando que quando acontece esse processo aqui, o tecido que está adjacente, ele tá aqui. Lembra que os nossos dentes, eles estão dentro de alvéolos, né? De cavidades, dentro aqui da nossa mandíbula e da nossa maxila, né? Então, esses alvéolos, esses espaços aí são dentro da cavidade, é uma cavidade dentro do nosso osso aqui, esses ossos que eu citei, a mandíbula ou a maxila, né? Então, aqui está representando um alvéolo, ó, isso tudo aqui está mostrando que é o tecido ósseo, e associado, revestindo esse alvéolo, a gente tem essas células que são aqui, está representando os osteoblastos, né? Essas grudadinhas umas nas outras, lembrando que não é bem assim, tão juntinha. E essas células multinucleadas aqui mostrando os osteoclastos. Então, quando a gente faz essa pressão, esses osteoclastos, essa pressão mecânica, esses osteoclastos entendem, opa, está causando um dano aqui no tecido, o que eu faço? E ele libera aqueles prótons que a gente falou, e libera hidrolases, e aí ele vai fazendo uma digestão desse tecido aqui para remodelá-lo. Por isso que a gente consegue fazer mudanças, né, no posicionamento dos dentes. Não do dente em si só, mas também mexe aqui na parte óssea, né? Então, ele funciona dessa forma, né? Quebrando a matriz óssea. Então, a matriz óssea sobre a qual a gente tem falado, a gente já comentou, né? Ela tem essa parte orgânica, cujo principal componente é colágeno, e qualquer colágeno não, principalmente colágeno tipo 1, que é aquele colágeno fibroso, né? Aquele que lembra dos lápis, que eu falei daqueles molhos de lápis, né? Precisa bastante quantidade de fibras, né? Feixes, perdão, para formar uma fibra de colágeno, e esse é o colágeno tipo 1 que a gente fala. Além de colágeno e também de outros componentes como proteoglicanos, a gente também temos os proteoglicanos que fazem parte da substância fundamental, né? Então a gente tem proteoglicanos, principalmente no caso do osso, as principais glucosaminoglicanos presentes, né? Que se associam com as proteínas para formar os proteoglicanos, são condroitin sulfato e queratan sulfato. Além delas, a gente tem glicoproteínas, como a osteocalcina. Tem pessoas que vão estudar fratura óssea, vão se especializar nessa área, vão estudar bastante sobre o nome dessa proteína, tá? Osteocalcina, ossopontina, enfim, são proteínas importantes que fazem ligação das células diretamente na matriz inorgânica, tá? Então, na matriz orgânica, perdão, e também na matriz inorgânica. Então, esses nomes de proteínas são muito importantes para quem vai bem para essa área. Então, a gente tem proteínas adesivas que também fazem essa ligação entre as glicoproteínas presentes na matriz óssea, então osteocalcina, pontina, cialoproteínas, enfim, e a associação delas com as células, tá? E tem a parte inorgânica, sobre a qual eu já falei, principalmente representada por íons cálcio e de fósforo, e esses íons cálcio e de fósforo normalmente estão na forma de sais, como eu falei para vocês, carbonatos, citratos e fosfatos, né? E esses íons, então, eles ficam ali absorvidos nessa matriz, e quando necessário, a gente já falou agora, né? Os osteoclastos entram em ação para fazer a quebra dessa matriz e liberar esses íons para que a gente utilize. Como que eles ficam armazenados, esses íons, no nosso tecido conjuntivo ósseo? Sob forma de hidroxiapatita. Então, cristais de hidroxiapatita é o nome que a gente dá quando a gente faz a junção aí dessa molécula, dessa forma enorme aqui, né? 10 moléculas de cálcio, e aí 4 vezes 24, né? Para fosfato, enfim, você tem uma série de moléculas aqui
É uma molécula, é uma forma enorme que a gente tem para poder representar a hidroxiapatita, tá? Então, a junção de vários sais, principalmente de fosfato de cálcio, que faz a formação dessa estrutura inorgânica que forma principalmente a parte inorgânica da matriz. Essa parte inorgânica, ela também é importante porque ela funciona como uma capa de hidratação. Se associa moléculas de água aqui, tá? Então, armazena água também e íons aqui nessa região. Então, a gente já comentou uma outra coisa importante, né? Que foi o osso, quando a gente olha do lado de fora, aquela membraninha que eu falei para vocês, transparentezinha, ela é o periósteo, é um tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, você vai encontrar o que a gente classicamente já encontra, colágeno, fibroblasto nessa região, mas essa é a parte mais externa. Na parte interna aqui de transição, onde deixou de ser tecido conjuntivo e está virando osso, a gente pode encontrar aquelas células que a gente falou, as osteoprogenitoras, né? Então, a gente vai encontrar aqui as células osteoprogenitoras, a partir das quais nós vamos formar os osteoblastos e, consequentemente, os osteócitos, né? Lembrando que o osteócito pode se dividir formando outro osteócito, mas principalmente de onde vem isso em um osso jovem, né? Quando a gente está falando em formação de células mesmo, é a osteoprogenitora que forma a célula osteoblasto que forma o osteócito, tá? Revestindo internamente o osso, agora sim, uma foto, micrografia decente dessa parte histológica. Olha só, a gente tem aqui dentro, tudo que vocês estão vendo que hoje eu estou passando laser, hora que tá com essa cor, hora avermelhada, hora meio azulada aqui, toda essa região aqui, ó, isso aqui tudo é osso. Rose, de onde está vindo esse azul? Lembra que eu falei para vocês que tem matriz aqui dentro, né? Entre as células são essas aqui, ó. Deixa eu aumentar para a gente ver melhor. Essas aqui são regiões, essas aqui é lacuna nesse espaço, onde lá dentro a gente encontra a célula que é o osteócito, né? Então, tem vários desses osteócitos aqui dentro dessa matriz óssea. Porém, a gente também tem essa parte intercelular, né? Que fica aqui na matriz, que fica entre as células, que tem uma matriz, a parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica é rica em colágeno. E essa coloração, quando entra em contato com o colágeno, ela cora o colágeno de azul. Por isso que a gente está vendo aqui umas regiões meio acinzentada, meio azulada, não está homogêneo, né? Porque a distribuição aqui teve um processo de preparação para essa lâmina primeiro, né, um processo de descalcificação para a gente conseguir cortar esse osso. Então, ela não ficou totalmente homogêneo na sua preparação, mas a gente consegue ver aqui muitos osteócitos, né? Então, quando a gente consegue ver assim, o osteócito, percebe que a parte do osso a gente reveste de um lado com uma membrana, do outro lado também com membrana, ó, de tecido conjuntivo. Quem é esse tecido conjuntivo? Está dentro do osso? Endósteo. E essas células aqui, uma do ladinho da outra, correspondem aos osteoblastos. Aqui no centro, a gente tem algo muito importante para nós. Medula óssea vermelha. Então, aqui dentro, protegendo, né, o contato do tecido ósseo com as células progenitoras das nossas células sanguíneas, a gente tem esse tecido conjuntivo, chamado endócio, no qual estão associados os osteoclastos, os osteoblastos, bem associados aqui, e ainda tem umas células aí osteoprogenitoras por perto, tá? Essa região aqui. Então, deixa eu diminuir um pouco de novo o zoom. Pronto. É uma representação, uma representação disso que a gente estava vendo aqui, ó, tá? Esse osso aqui é esse mesmo que a gente estava vendo. Esse osso é chamado de osso primário ainda. Quando a gente só encontra os osteócitos assim, colocados de uma maneira meio aleatória, tem mais osteócito desse lado do que do outro, enfim. Esse é um osso que a gente vai chamar de primário, daqui a pouquinho eu já faço esse processo de diferenciação para vocês, de classificação. É o primeiro o osso quando ele começa a se formar, esse osso primário, tá? Outra coisa importante, eu já vou falar sobre esse endósteo, onde ele está, em outro momento, quando eu vou falar do osso secundário. Então, essa informação está anotada aqui e não vai ficar perdida, não. Eu vou me lembrar de falar dela com vocês daqui a pouquinho. Só continuando essa questão da classificação do osso, macroscopicamente, quando a gente quebra o osso, corta o osso no meio, esse processo aqui de novo, para poder fazer esse corte, o osso teve que ser descalcificado, tá? Para poder uma navalha, uma lâmina conseguir cortar.
Então tem uma área que mesmo a gente cortando, a gente olha assim, fica parecendo que ela é toda sólida, mas não é, tá? A mesma aqui, a gente tem pequenos orifícios, ou seja, pequenas trabéculas. Essa região mais central, olha só a quantidade de trabécula. Trabécula, de novo, gente, é cada espacinho desse aqui, ó, cada cavidade que tá com fundo escuro aqui, né? O que tinha aqui dentro, Rose? A maior parte delas, quanto mais jovem a gente tem, está ocupado por medula óssea vermelha, ou seja, as células progenitoras do tecido sanguíneo. Com o passar do tempo e o nosso envelhecimento, essas células vão entrando em senescência, ou seja, envelhecem, perdem a capacidade de se diferenciar e de se dividir, e essa medula óssea, ela não é mais a medula óssea vermelha, ela passa a ser a medula óssea amarela. Então, começa a guardar aqui dentro gordura, né? E aí, quem é da roça, do interior mesmo, que lembra do tutano, né? Ou que quebra o osso ali dentro, fica tirando uma substância numa forma meio gelatinosa, né? Aquilo lá é medula óssea amarela, tá, pessoal? Então a gente armazena aqui também dentro do osso. Então a gente tem medula óssea vermelha, medula óssea amarela, mas é lógico que a gente quer ter maior quantidade de medula óssea vermelha, porque a gente precisa sempre renovar nossas células sanguíneas. Então, esse aqui é um exemplo de um osso como esse do braço, tá? Então, aqui, ó, a gente tá vendo aqui uma regiãozinha para mostrar que o osso tem essas cavidades, como se fossem poros, né? E essas cavidades a gente chama de trabéculas. Essa região aqui que a gente fala que o osso está esponjoso, que a gente vê muito nitidamente, vê a olho nu, essas trabéculas. No osso compacto, às vezes a gente precisa de uma lupa ou de uma lente um pouco mais potente para conseguir enxergar os poros. Então a gente fala, por isso que é um osso compacto, mas lembrando que ele não é 100% sólido, certo? Aproveitando aqui para uma classificação, que é da anatomia, né? Quando você pega um osso, essas regiões das extremidades, ó, essa região aqui em cima, extremidade, essa outra extremidade aqui embaixo, inclusive está delimitada essas áreas, ó, são chamadas de epífises. E a região central, essa região mais longa, inclusive maior, né, de maior área no osso, é chamado de diáfise. Epífise e diáfise. A gente vai falar desses termos daqui para frente, então eu preciso chamar a atenção para vocês sobre isso. De novo, olha, aquele osso, né? Agora a gente vendo um outro aqui, ó, que bonitinho as concavidades do osso. Essa região que a gente considera como se fosse um osso compacto, ó. Lembrando que se a gente olhar numa lente mais potente, a gente vai encontrar poros aqui, orifícios, né? E essa região, deixa eu ver se eu consigo mostrar, acho que mesmo aumentando não dá para ver tão bem, né? Essa região aqui com as trabéculas ósseas. Dentro dessa região de trabéculas, a gente tem uma região que é um canal único, onde fica alojado também a medula óssea vermelha. Porque esse aqui é um tipo de osso longo, né? Mas essas distinções aí de tipos de osso a gente normalmente faz lá na nossa nas aulas de anatomia, tá? Então, em termos macroscópicos, a gente pode ter um osso compacto ou um osso esponjoso. Em termos microscópicos, então quando a gente corta esse osso, olhando na lâmina, a gente vai classificar o osso como primário, também chamado de imaturo ou não lamelar, e o osso que é o osso secundário ou osso lamelar, tá? Então, também osso maduro. Então, usando aqui os opostos, né, a esses termos usados aqui para essa classificação. O que a gente fala, tudo isso que está nesse slide, gente, eu vou mostrar a seguir, tá? Deixa eu passar essa e essa aqui também. Para mostrar isso aqui, ó. Então, essa aqui é aquela carinha que eu falei para vocês, um osso primário, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho para a gente ver. Essa imagem aqui, não, esse aqui é do sistema de Harvard, esse já é um maduro. Esse também é maduro, vamos ver. Vou voltar no outro ali para mostrar para vocês um osso primário. Propositalmente eu deixei ele agora vir aqui também um osso secundário. Meu Deus, quando eu quero primário não aparece um, é isso? Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó, desse osso aqui, né? Que eu mostrei para vocês. O que é um osso primário? Ele é formado da região de matriz, uma matriz orgânica com a parte inorgânica. E dentro dessa matriz a gente encontra os osteócitos assim, dispersos de uma maneira mais ou menos aleatória, por assim dizer, né? E sempre revestindo essa região entre o osso e o outro tecido, que normalmente é o tecido conjuntivo, a gente tem a região do endósteo, com a presença dessas células como osteoblasto e osteoclastos, né? O com B, escreve com B, escreve com C. Osteoblastos e osteoclastos. Quando a gente vai considerar já um osso maduro, agora aqui,
esse osso maduro, ele tem, por que ele é chamado dessa forma? Porque os osteócitos, eles começam a se organizar de uma maneira. Eu vou começar do desenho para depois ir para essas imagens aqui. Então, eu vou aumentar para vocês. Não vai adiantar pegar o laser, porque quando aumenta ele perde, né? Quando a gente aumenta aqui, ó, vamos ver essa estrutura. É como se a gente estivesse pegando ali um pedacinho do osso. Olha o que a gente consegue ver. Aqui, aquela região de fora, que é a região do periósteo, né? Aquela parte do tecido conjuntivo que envolve o osso. E a gente vai ver que a matriz óssea, dentro da matriz óssea, a gente tem essas células, consegui aumentar o máximo possível aqui para vocês, pronto. Essas células aqui, que lembra o nome delas? Os osteócitos. Mostrei para vocês uma fotomicrografia que estava toda em azul, dessas células parecendo umas aranhinhas, né? A célula ali bem fusiforme, esse formatinho fusiforme dela, a partir do qual vinham essas ramificações que eram comunicações, né? As células comunicavam, ó, se comunicavam entre si. O que a gente não conseguiu ver naquela imagem, que a gente está conseguindo ver nessa, é que esses osteócitos, olha como é que é a organização deles, gente, ó. Como se fossem círculos, tá vendo? Então, a gente chama isso aqui, cada camada dessa de lamela, ó. Lamelas, ó. Uma aqui, outra aqui do lado. Então, eles são colocados assim como camadas que a gente chama de concêntricas. Como se pegasse um círculo e colocasse dentro de outro. E fosse fazendo assim, né? De um círculo menor para um círculo maior. E quando a gente olha o tecido, olha, é todo formado dessa forma. Essa forma de entrelaçamento dos osteócitos em si, isso dá uma rigidez maior, porque à medida que lembra que os osteócitos são responsáveis por fazer aquela parte inorgânica da matriz, né? De depositar a parte inorgânica da matriz. Então, eles chegam do sangue. O sangue vai chegar por esses orifícios aqui, que eu já vou dizer o nome deles para vocês. Eles absorvem essa parte inorgânica e secretam aqui nessa partezinha laranjinha que está aqui no meio, tá? Beijinha, né? Essa cor. Essa região aqui que é a parte da matriz. Então, essas estruturas que vocês estão vendo como círculos aqui dentro, ó, nessas 3 regiões que eu apontei, essa região central aqui. Então, dentro de cada lamela, a gente tem a presença de osteócitos, tem a matriz óssea, mas tem essa região central. Essa região central é um orifício. Esse orifício que está representado aqui, ó, assim, desse jeito, ó, como se fosse uma linha na vertical. E ele é um orifício revestido também todo por uma membrana de tecido conjuntivo. Esse orifício, então, o osso não fica desnudo para ter contato com outra estrutura. O osso está sempre revestido por um tecido conjuntivo e internamente pelo endósteo, né? Então, ele está revestido internamente por esse endósteo. Aqui, olha, mostrando de novo essa representação. Pegou como se pegasse cada camadinha dessa aqui, ó, e elevasse para vocês verem, ó. Deixa eu só diminuir um pouco, ficou grande demais agora. Pronto, ó. Uma dentro da outra. E esse orifício aqui que está aqui em laranja, ele está, na verdade, revestido para ele permitir a passagem de vaso sanguíneo. Então, os vasos sanguíneos passam aqui dentro de cada região dessa aqui, de lamelas, né? E essa estrutura inteira, pessoal, quando a gente conta, ó, essa região que tem um vaso sanguíneo, essa estrutura, essa cavidade que a gente chama de canal de Havers, a gente está vendo o nome sistema aqui, mas essa é só o canalzinho aqui, esse buraquinho onde está passando o vaso sanguíneo é chamado de canal. Canal de Havers. Escreve desse jeito como está escrito aqui, ó. H-A-V-E-R-S. Havers. Então, o canal de Havers, esse aqui, ele é revestido pelo endósteo e permite a passagem aqui de um vaso sanguíneo, no sentido sempre vertical, assim, ó, bem quando você considera como se fosse tudo em pezinho, um monte de palitinho em pé aqui. Então, tá mostrando aqui nessas duas representações, ó, passando esse vaso sanguíneo dentro do canal de Havers, tá? Lembrando que essa matriz a gente viu como se fosse coradinha aqui, toda homogênea, mas ó, como é que o colágeno tá? Tem colágeno de todas as disposições, então tem colágeno intrincado entre o outro, né? Então faz aquelas, como se fossem cruzamentos de uma fibra com a outra para ficar bem ligados da resistência, né? Isso aqui dá resistência também no osso. Então, quando a gente considera o canal de Havers, revestido pelo endósteo aqui dentro, com o vaso sanguíneo, a matriz óssea, os osteócitos formando lamelas aqui, isso tudo junto, mais um componente que eu já vou falar a seguir, é chamado de sistema de Havers. Então, essa organização, quando a gente vê essa carinha aqui, isso é característico de um osso maduro, diferente daquele que eu mostrei agora para vocês, em que os osteócitos estavam nas lacunas, mas cada um estava no seu cantinho. Não tinha esse nível de organização de fibras de colágeno, nem os osteócitos dispostos dessa forma, tá? Então, se a gente pensar que o osso é um tecido
ativo metabolicamente, então ele tem que estar bem e muito bem vascularizado. Se a gente só passasse sangue desse jeito, ó, fosse assim um monte de feixes só paralelos, algumas células, talvez regiões ali dos osteócitos pudessem ficar sem ser irrigadas. Então, a partir dessa região central aqui, ó, desse que está em vertical, esse, que são os canais de Havers, ó, canal de Havers, a gente tem ramificações. O canal de Havers se ramifica aqui, meio no oblíquo ou horizontal mesmo, formando a letra H aqui, como se fosse, né? Então, na horizontal, ou com uma certa angulação, aqui um ângulo de 30, de 15 graus, talvez. Uma certa angulação, para fazer a ramificação lateral. Então, esse canal, ele pode se ramificar, permitindo que aqui dentro também os vasos sanguíneos possam percorrer. Então, o vaso sanguíneo não percorre só nesse sentido, ó. Ele percorre assim também lateralmente. E esse canal que permite que os vasos sanguíneos possam percorrer o osso lateralmente é chamado de canal de Volkmann. Acreditem em mim, apesar dos nomes, para as turmas aqui da farmácia, quando eu vou fazer a prova prática, eles sempre pedem, professora, põe uma lâmina de osso, porque quando vocês vierem para a aula prática, que a gente vai ver, como eu falei lá no início, né, a gente vai tentar ver todos os tecidos epiteliais, com todas as classificações, os tecidos conjuntivos, vocês vão ver uma lâmina dessa de osso, o osso também vocês vão se apaixonar por ela como eu. Porque dá para ver todas essas estruturas, pessoal, e é fácil de ver e reconhecer, tá? Às vezes agora no primeiro contato dá um certo receio, mas fiquem tranquilos que a gente vai conseguir vê-los com clareza, tá? Quando a gente olha aqui, ó, é isso aqui. Esse tipo de fotomicrografia, na verdade, a nossa imagem parece mais com essa daqui, tá? Com essa coloração que a gente tem, não com essa. Então, a gente está vendo esse espaço aqui dentro circular, ó, bem circular, bem meio oval, mas outras vezes ele está mais circular mesmo. No entorno dele, esse monte de, como se fossem pontos aqui que correspondem aos osteócitos, olha, mas sempre em camadas concêntricas, né, como se fossem ciclos, então, dentro de ciclos. Essa estrutura inteira é um sistema de Havers, composto, então, por osteócito, matriz, o canal de Havers e o endócio. Aqui do lado a gente consegue ver, inclusive, esse aqui ramificando, ó, essas ramificações. Então, o canal de Havers é sempre quando a luz é oval ou circular. Quando a gente vê essa ramificação, olha, de novo, aqui agora usando essa imagem da esquerda, do máximo da esquerda aqui, tá? Essa é onde eu tô botando a mãozinha, ó. Vem pra cá comigo agora quem tava olhando a outra. A gente tá vendo os osteócitos formando esses círculos um em torno do outro, ó, camadas de osteócito. Deixa eu ver se consigo aumentar mais para vocês verem com mais nitidez, ó. Aqui. Perfeito, aqui, ó. Então, a gente tá vendo, olha que bonitinho as células se comunicando entre si. Por isso que vocês estão vendo como se fossem raios aqui, tá? Comunicação, lembra dos osteócitos, ó, fazendo comunicação um com o outro. E estão dispostos concentricamente. Esse círculo, esse outro círculo e esse aqui. Se a gente olhar aqui por cima, a gente vai ver que ele vai fechando o círculo, tá? No centro, o que a gente tem? Um canal, chamado canal de Havers. Olha essa parte vermelhinha onde eu estou passando a mãozinha. Esse canal de Havers, que é formado, né, por toda a matriz óssea, ele está sendo revestido pelo endócito, aquele tecido conjuntivo que fica revestindo internamente o osso. E dentro dele ele permite a passagem de um vaso sanguíneo, que o vaso sanguíneo que vai passar sempre nesse sentido, assim, mais na vertical, certo? Então a gente tem que todo o sistema de Havers, composto pelo canal de Havers, aqui o vaso sanguíneo, osteócitos, as lamelas, né, com sua matriz óssea. E aí, quando a gente vê esse canal central aqui, ó, lembra que eu falei com vocês que ele permite a ramificação para que lateralmente também o tecido tenha vascularização, senão seria esse circularzinho, esse circular e esse outro aqui. E essa região aqui poderia ter uma deficiência nutricional. Então, essa região central, ela às vezes se ramifica. Essa ramificação aqui, que permite a passagem, que também é revestida pelo endócio, e que permite a passagem do vaso sanguíneo, é chamado de canal de Volkmann. Então, quando eu coloco isso aqui numa prova, eu pergunto quais estruturas podem ser vistas no campo microscópico. Imaginando que quando você põe os dois olhos no microscópio, é essa imagem que você vai ver. Como é que você vai me responder? Que estruturas são essas? A gente está vendo endósteo, a gente está vendo canal de Havers, a gente está vendo canal de Volkmann, a gente vê vaso sanguíneo, a gente vê células também. Eu perguntei estruturas, não perguntei tipo celular. Mas o tipo celular a gente consegue ver também aqui, que são os osteócitos, né? Então a gente consegue ver bastante coisa nesse tecido e ele é classificado como um tecido ósseo secundário, tecido conjuntivo ósseo do tipo secundário, ok? Diminuir mais um pouquinho. Opa! Hoje eu tô errando a mão na hora de mexer nesse zoom. E aí, o osso, como é um tecido ativo,
é um tecido que ele também pode sofrer um processo de crescimento, de remodelação, de regeneração, se sofrer algum tipo de ruptura, né? Então, o osso, como ele se forma? O processo de formação do osso é chamado de osteogênese ou ossificação. Então, gênese é sempre a origem, né? A origem do osso. Como é que esse osso se origina, né? A gente tem dois tipos de mecanismos para acontecer o processo de ossificação. Igual quando a gente viu lá na aula de tecido conjuntivo cartilaginoso, que também tem duas maneiras de formar cartilagem, né? Aqui, na ossificação, a gente tem um tipo. Essa primeira que nós vamos falar, ela é uma ossificação chamada de intramembranose. O que significa isso? Ela vem de dentro de uma membrana. Que membrana é essa? É aquela membrana que reveste o tecido ósseo, que é o tecido conjuntivo. Então, ela pode tanto vir do endósseo quanto vir do periósseo, tá? Então, lembra que a gente tinha aqui perto dessa membrana, que eu mostrei uma imagem parecida com essa aqui anteriormente? Você tem aquela célula mesenquimal, osteoprogenitora, que se diferencia no osteoblasto. O osteoblasto, por sua vez, se diferencia em osteócito. Então, é essa sequência que vai acontecer sempre. Uma célula osteoprogenitora se diferenciando no osteoblasto e o osteoblasto se diferenciando no osteócito. Então, assim a gente forma o tecido ósseo. Não é porque agora o osteoblasto vai fazer essa parte que está chamada de osteoide aqui, que a gente chama daquela matriz, a matriz óssea da parte orgânica, tá? Não é mineralizada. E a parte que é mineralizada, que é por responsabilidade do osteócito. Então, dentro do osso, a gente também tem determinados segmentos, que a gente chama de osteoide, porque são regiões que não ficam mineralizadas, onde ficam os osteoblastos, por exemplo. Inclusive, por isso que eles podem ter mobilidade para se dividir, inclusive diferenciar, né? Migrar para dentro dessa matriz e se diferenciarem em osteócitos. Então, aqui tem um exemplo de onde acontece esse processo de ossificação, né? Mostrando de novo para vocês esses ossos aqui, ó. Esse tipo de osso, o tipo de osso aqui é o primário, né? Ó, a gente está vendo aqui só o endócio revestindo. Aqui tem osteoblastos, né? E aqui essas células nas lacunas, mas de uma maneira mais desorganizada, ó, são os osteócitos. Aqui no meio a gente tem tecido conjuntivo, onde eu estou passando a seta, tá? Ó, tecido conjuntivo. Em vermelho, o tecido ósseo. Pegando essa imagem, aumentando um pouquinho mais, olha o que a gente consegue ver. Que lindo esse endócio, ó, com essas células bem próximas das outras. Bem próximas umas das outras, mas elas não são necessariamente coladinhas umas das outras, que são os osteoblastos, tá? Esse OB aqui é de osteoblastos, certo? Além dessas células, a gente pode encontrar aqui dentro da parte que já está rígida, que tem mineralização, porque tem a parte inorgânica, a gente tem os osteócitos dentro dessa estrutura maior aqui, que é a lacuna, tá? Então, osteócito, essa célula aqui no meio, e essa estrutura que permite que ele possa se movimentar, fazer seu metabolismo, é chamado então de lacuna, conforme a gente já falou, tá? Também temos osteoclastos aqui é osteócitos, tá? Esse OC aqui é osteócito. Não tá mostrando aqui osteoclasto, mas a gente tem osteoclasto. Deixa eu ver se nessa imagem aqui, pronto, essa imagem eu consigo mostrar o osteoclasto, ó. Um núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, ó, mostrando essa região aqui de contato do osteoclasto diretamente com a matriz óssea. Lembrando que, quando necessário, ele vai liberar hidrolases e prótons aqui para criar um ambiente propício para a gente quebrar essa matriz e liberar principalmente os íons cálcio e fósforo, tá? Pode liberar na forma de fosfato também ou fósforo. Então, vai variar aí de acordo com o grau de liberação de enzimas, por assim dizer. Então, esse tipo de osso que cresce com ossificação intramembranosa, ele depende necessariamente desse tecido que está aqui no entorno, que tem as células ossoprogenitoras, esse OT aqui é osteoprogenitoras, tá? Então, as células ossoprogenitoras, aqui também as ossoprogenitoras, que vão se diferenciar em osteoblasto, e ele, por sua vez, vai se diferenciar em osteócito. Onde nós encontramos? No osso frontal. Então, se a gente pensar aqui na nossa cabeça, ó, esse osso aqui da fronte, né? O occipital, que é esse que fica aqui do lado, não em cima da orelha, esse que está um pouquinho mais para frente, onde a gente põe às vezes a mão e fala, ai, que dor de cabeça, né? No perto do temporal. O temporal e parietal, então essa parte da frente do nosso crânio toda. A mandíbula e maxila também tem esse tipo de ossificação. E a que a gente chama de moleira popularmente, que é a região das fontanelas. O que é fontanela, né? Essa fontanela é uma região de junção entre os nossos tecidos, entre esses ossos, praticamente todos esses que eu falei, mas principalmente o temporal, occipital e o parietal. Quando a gente vai, né, ter um parto vaginal,
essa cabeça dessa criança ela é meio amassada, né, achatada assim. Então ela tem que ter mobilidade, esses ossos têm que ter mobilidade. E esses ossos são ligados uns nos outros por tecido conjuntivo. Inclusive, esse tecido conjuntivo, com o tempo, ele vai sofrendo um processo aí de substituição por tecido ósseo. Quando a gente pega um crânio de uma pessoa velha, a gente às vezes não consegue nem ver a diferença de um osso para o outro, porque eles se fundem totalmente. Eu vou falar isso um pouquinho para frente quando a gente for falar de articulação, tá? Fundem mesmo e aí perde essa característica. Mas quando a gente nasce, né, logo bem bebezinho, a gente tem essa região de fontanela aí. O outro tipo de ossificação, ou seja, outra maneira pela qual nós fazemos tecido ósseo, é a partir de cartilagem. Essa, lembra que eu comentei com vocês, né, logo no início da aula, já comentei em outros momentos, que a gente tem todo o nosso embrião formado inicialmente de cartilagem, depois a gente substitui esse tecido por tecido ósseo. Dá uma olhada aqui comigo do lado, ó. A gente está vendo assim, a cartilagem normalmente é representada pela cor azul, tá? Então a gente está vendo aqui um osso, um broto, né, um ossinho desenhadinho aqui, que é todo formado de cartilagem, com o passar do tempo, no entorno dele, essa parte preta aqui, ó, é uma parte de tecido conjuntivo que vai se desenvolvendo e abraçando, envolvendo esse osso. E aí, a partir daqui, a gente vai ter um processo de diferenciação das células. E olha só, não é mais cartilagem em azul, ó, era cartilagem. Começou a ficar com essa formação aqui, que é de tecido ósseo. Como é que isso vai acontecer? Eu vou contar para vocês como é que esse processo acontece. Então, primeiro, o que vai acontecer, deixa eu pular esse slide para mostrar isso para vocês aqui nessa região. Vou começar dessa imagem, depois eu passo para outra para mostrar o que está informado nos slides anteriores. Nós temos lá, né, o nosso tecido cartilaginoso, formado pelas células aqui individuais, que são chamadas de condrócitos. Essas células podem ficar assim na cartilagem hialina, porque normalmente essa cartilagem do nosso esqueleto, né, que cresce, é formado por esse tipo de cartilagem hialina. Essas células podem viver sozinhas dentro das suas lacunas ou podem estar assim, como essas aqui, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Com duas juntas, que a gente chama de grupo isógeno, né? Para aula de cartilagem nós já falamos sobre isso, tá? Então, por um tempo, essas células vão ficar ali, só sobrevivendo, não dividindo. De vez em quando uma divisão ou outra, mas vocês estão vendo que a maioria dessas células, ó, estão sozinhas, tá? Nas suas lacunas. Então, a gente chama essa região aqui de zona de repouso. Porque as células não repousam no sentido mitótico, né? Que elas não estejam fazendo as suas funções, secretando matriz cartilaginosa, elas estão, mas elas não estão se dividindo. Por isso que a gente fala que elas estão em repouso. Repouso replicativo, né? Então, elas não estão se dividindo. Mas aí vem lá um hormônio do nosso corpo, né? Produzido lá na nossa hipófise, chamado hormônio do crescimento. E aí estimula essas células para entrarem em crescimento. Inicialmente, o crescimento aqui vai ser crescimento de volume, olha só. Perdão, crescimento de número. Olha só a diferença. Aqui você tem poucas células, ó. E aí, como elas começam a receber esse estímulo, olha a quantidade de condrócitos que você encontra dentro de cada lacuna, olha. Olha essas aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 células que eu consigo encontrar aqui. Elas ficam como se fosse um monte de pilha de panqueca, tá vendo? Uma empilhada em cima da outra, mas dentro dessa região aqui, ó, uma lacuna. Então ela começa a dividir. Divide aumentando em número, porque receberam um estímulo do hormônio do crescimento, para elas crescerem. Então você tinha essa região desse tamanho ocupada por uma lacuna e seu condrócito, agora você tem uma região deste tamanho ocupada pela lacuna e seu condrócito. Então você está aumentando o tamanho da cartilagem, porque você está aumentando o número de células também. E essas células começam a crescer, por isso essa região onde a gente encontra esse monte de células, né, os grupos isógenos com muitas células, com muitos condrócitos, você chama de zona de proliferação. Por quê? Saiu de uma zona de repouso para uma zona que essas células estão crescendo muito. Então, zona de proliferação, né? Mas aí, essas células crescem, até chegar um momento que elas precisam se nutrir também. Então, elas param de crescer em número e começam a crescer em volume, tá? Então, o que vocês vão ver aqui, ó, é que as células aqui eram bem achatadinhas, ó, olha como é que elas começam a ficar mais espessas, olha o tamanho disso comparado com essas linhazinhas aqui, tá? Então, essas células começam a crescer em volume. Aí, essa região onde elas crescem em volume é chamada de zona de cartilagem hipertrófica. As células começam a acumular muito glicogênio, muito lipídio aqui dentro delas. Elas começam a ficar engurgitadas. O que é engurgitado? É cheio, tá? A gente usa o termo mais biológico, a gente chama engurgitado. Fica engurgitado, fica cheio dessas substâncias, né? Glicogênio e lipídio aqui dentro.
E aí até chegou o momento que essas células entram em apoptose. Então, vai ter momentos que você vai olhar aqui dentro de uma lacuna, ó, e você não encontra mais células, porque elas morreram por apoptose. Mas olha como que essa célula, como esse tecido cresceu, gente, ó. Essa região inteira aqui, ó, que teve proliferação, depois aumentou, que aqui cresceu em número, aqui cresce em volume, até chegar no momento que as células começam a morrer. E a gente vai deixar essa região sem tecido? Não, senhor. Aí o que acontece? Aqui do lado tem um tecido conjuntivo, aqui do outro lado tem um tecido conjuntivo. Vou voltar no slide, inclusive, para vocês verem isso, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Lembra do tecido conjuntivo revestindo essa cartilagem. A gente chama essa região aqui de tecido conjuntivo que reveste a cartilagem pericôndrio, né? Então, você tem aqui essa região de tecido conjuntivo, ó, a partir do qual você tem células mesenquimais. E essas células aqui, ao invés de se diferenciarem em células de cartilagem, como o condroblasto, por exemplo, agora não. Ela está recebendo estímulo de hormônio de crescimento. O que ela vai fazer? Vai se diferenciar nas células osteoprogenitoras, que vão se diferenciar em osteoblastos, que vão se diferenciar em osteócitos. Então, onde essas células aqui, as células cartilaginosas, desculpa, gente, o laser deu um chute aqui. Onde as células cartilaginosas morrem, a gente substitui por tecido ósseo. Então, aqui tem uma coloração daquele mesmo tipo de tecido que a gente viu ali, mas agora, olha como é que a cartilagem está aqui, ó. Aquela cartilagem que eu chamei de hipertrófica, né? Que eu chamei não, que a gente chama de hipertrófica, ó. Como é que ela está expandida, como é que a célula está pequenininha lá dentro. E aí, de repente, ela começa a morrer e no lugar dela vem o tecido ósseo. E o tecido ósseo, no meio dele, a medula óssea vermelha. Nós temos uma lâmina aqui que é muito bonita para eu mostrar para vocês isso, tá? Espero que vocês possam vir aqui para a gente poder ver junto essa lâmina. Lógico que depois eu vou gravar uma aula sobre isso, né? Para quem não pôde vir. Então, o tecido ósseo, ele tem essa propriedade de poder crescer a partir de uma cartilagem. Não só a partir da cartilagem, mas a partir de uma membrana, como a gente viu lá no crescimento intermembranoso, né? Então, quando a gente quebra o osso, tem uma fratura óssea, a gente consegue corrigir essa fratura? Sim. Esse próprio periósteo, né? Essa membrana que reveste o nosso osso, se tiver ali as células osteoprogenitoras, elas vão se diferenciar, formando os osteoblastos, que por sua vez vão formar osteócitos, né? A região aqui de proliferação, e esse osso consegue ser reparado. Lógico que aqui tem um desenho que está um pouco exagerado, né, gente? A separação aqui desse limite, onde foi quebrado o osso desse aqui, colocaram um espaço enorme. Para esse processo acontecer, os ossos têm as bordas, né, da quebra do osso tem que estar próximas, não afastadas desse tanto aqui. Quando quebra desse tanto e afasta muito, às vezes a gente tem que colocar aqui uma estrutura para ajudar esse processo de aproximação, né? Que a gente chama aí de próteses ou de órteses, dependendo do que a gente for precisar para usar. Mas aí, nesse caso, é um exagero do desenho, mas as proximidades, as bordas, perdão aí, as bordas tinham que estar mais próximas, tá? E aí, para a gente ir já caminhando para o final dessa parte de osso, a gente tem uma importância da gente falar sobre as articulações, né? Eu vou só fazer uma pequena classificação com vocês aqui de algumas colocações sobre articulação. Lembrando que a articulação normalmente é uma região que une ossos. Mas os ossos não estão ligados um osso em cima do outro, porque se nas articulações, aquelas que se movem, como essa aqui do dedo, ó, essas que vocês agora, se vocês fizerem movimento com seus dedos, com seus próprios pés movimentando ali, ó, mesmo que seja uma movimentação não muito ampla, mas é uma movimentação. Se fosse osso com osso, um osso ia roçar em cima do outro, ia ter um desgaste ósseo, né? Então não pode. Em cima de um osso, na ponta de cada osso, nas epífises, a gente tem cartilagem, né? E essa cartilagem também não pode roçar em cima da outra, porque então sofre desgaste. Então a gente tem ali um pouquinho de fluido, às vezes, que a gente chama de líquido sinovial, que eu vou falar mais ao final dessa apresentação, que ajuda a lubrificar essa região também e nutrir, tá? Uma outra coisa importante da gente dizer, então, é que tem locais que não existe nessas que são articulações, uma junção de um osso com osso, que não tem tecido nenhum entre eles. Quando esse osso que a gente falou aqui, que não tem movibilidade, né, não tem movimentação, ou tem uma movimentação limitada. No caso daqueles que não tem movimentação, que é osso com osso mesmo, lembra que eu falei para vocês que os ossos aqui o parietal, temporal, por exemplo, eles se fundem?
uns com os outros, né, do lado direito com o lado esquerdo, e a gente, quando olha, vê um crânio lisinho, como se não tivesse nenhum tipo de ranhura. Então, nesse caso, a gente está falando de uma articulação sem movimentação, então, contato osso com osso, a gente chama isso de sinostose. Então, o nome dessa articulação é sinostose. Tem outras que têm movimentos limitados, como, por exemplo, quando a gente faz a junção aqui da nossa costela com o osso externo. Nesse caso, ele está tendo contato, não direto um osso com osso, não, tá? O contato é feito por meio de cartilagem. Então, quando tem a cartilagem no meio, olha que aqui é a palavra que a gente coloca, condros, né? Porque está envolvendo cartilagem, então é sincondrose. Mas tem outras articulações que têm movimentos também limitados, mas que ao invés de tecido cartilaginoso, a gente tem tecido conjuntivo denso no lugar. Como é o caso aqui da sínfise pubiana. Onde que é a sínfise pubiana? Esse osso da bacia. Quando junta aqui do lado direito com o esquerdo, a gente tem no meio dele aqui um tecido conjuntivo que consegue ajudar a formação desses ossos aqui. Então, ali tem o tecido conjuntivo denso, então a gente tem a sínfise pubiana, né? Na articulação também da tíbia, entre tíbia e fíbula, lá embaixo, chegando lá no nosso calcanhar, ali a gente também tem essa junção, usando o tecido conjuntivo, não usando cartilagem. E aí a gente chama de sindesmose. Sincondrose, o movimento é limitado, mas é feito por meio da interação de osso com cartilagem, e sindesmose, quando a gente usa tecido conjuntivo para fazer essa junção. E aí essas articulações, que são aquelas mais clássicas, né, que normalmente quando a gente pensa em articulação, a gente pensa nessa do nosso cotovelo, a gente pensa dessa dos artérios, né, dessas falanges aqui, que estão nos nossos dedos, que a gente consegue fazer uma movimentação maior, tem uma maior mobilidade, que são chamadas de artroses, tá? Então, lembra que eu comentei com vocês, né, que numa junção de um osso com o outro, principalmente esses ossos, esse tipo de articulação das de artrose, ó, a gente tem um osso, e aqui essa pontinha que está um azul clarinho, ó, são as cartilagens. No meio, né, para não ter contato cartilagem com cartilagem, permitir esse deslizamento mais fácil, sem haver nenhum tipo de dano para o tecido, a gente tem a presença aqui de um fluido. Esse fluido é o fluido sinovial. De onde vem esse fluido? Percebam que aqui a gente tem como se fosse esse desenho, né? Ficou meio estranho aqui. Mas essa linha que eu estou passando a mão aqui, ó, o laser, ele é esse tecido que a gente estava vendo. É um tecido conjuntivo, também formado na sua superfície mais externa por células epiteliais, que conseguem produzir esse líquido, que é praticamente uma filtração, né, do que a gente tem do nosso sangue. E o que que tem ali? Não tem células, né? Não pode ter células, mas ele tem o plasma, então a parte fluida do sangue, que é rica em água, que é rica de proteínas, que é rica de hormônios, de substâncias nutricionais. Então ele serve também a esse propósito, tá? De fazer esse processo de proteção do deslizamento ali para permitir essa lubrificação, mas também serve como nutrição, tá? Então, se a gente for ver essa membrana aqui, ó, em maior aumento, essa região da membrana, é isso que a gente vai ver. Macrófagos, tecido conjuntivo, né? Células como fibroblastos, né? Que vão fazer essa junção com a região ali entre o osso e a cartilagem, ok? Vocês têm alguma pergunta a fazer aqui sobre tecido conjuntivo ósseo? Porque eu vou finalizar essa nossa gravação